Olá, caríssimos irmãos e irmãs, sejam bem-vindos a mais um áudio da Liturgia da Palavra. E desse domingo, dia 27 de junho de 2021, a cor litúrgica é a verde, mas pode ser a branca, eu já vou explicar o porquê, tá? Entramos no 13º domingo do tempo comum. A leitura de hoje do Evangelho, ele vai falar da cura, primeiro, a cura da menina de 12 anos, da filha do chefe da sinagoga, o Sr. Jairo, e da mulher hemorroísa que padecia de perda de sangue por 12 anos. Eu já estou antecipando para fazer a rememoração dos evangelhos passados. 12º domingo do tempo comum foi Jesus na barca enfrentando, acalmando as tempestades e acalmando os apóstolos. 11º domingo do tempo comum, o reino dos céus se compara com a semente de mostarda. O sexto, aí o sexto, ó, já ia para o sexto domingo. 10º domingo do tempo comum, dia 6 de junho, foi sobre Jesus é comparado. Então, os fariseus, doutores da lei, chegam lá, falam que Jesus está possuído pelo demônio, por isso que ele faz prodígios. E Jesus fala duas coisas. Primeiro, o demônio, para estar combatendo o próprio demônio, teria que ser um reino dividido. E segundo, pecados contra o Espírito Santo são pecados não perdoáveis, imperdoáveis, tá? Mas assim, antes da gente começar, eu tenho que fazer, nesse primeiro momento, eu vou falar só coisas de santo agora no primeiro momento. Fazer um lembrete, Ontem foi dia de São José Maria Escrivá, fundador da Opus Dei, certo? Na minha geração, 40 e poucos anos e tudo, talvez você tenha visto aqueles filmes, mas eu não recomendo mais. O Código da Vinci, em que é colocado pessoas da Opus Dei como, parece uma seita satânica, Vou falar bem a verdade, foi para acabar com a Opus Dei. Então, por conta daquilo, na época, quando foi lançada a trilogia, do Código da Vinci e tal, e eu li o livro também, o primeiro livro. Então tinha uns caras lá, tipo uns terroristas, Quem viu já viu, mas quem não viu não veja, não precisa ver. É perda de tempo. Tá? Foi best-seller, demos dinheiro, demos credibilidade para uma pessoa que no final denegriu a Opus Dei. Mas graças a Deus, São José Maria, São José Maria Escrivá, ele é espanhol, se não me engano, era uma pessoa muito doce, tem seus escritos. A Opus Dei é uma congregação muito séria, inclusive influenciou muitos padres, inclusive o padre Duarte de Souza Lara fala muito, da influência dos membros. Eu não sei se é uma comunidade, se tem uma parte terciária, terceira ordem, digamos assim, de leigos, mas deve ter. Que se não fosse por conta da conversa de uma pessoa que é da Opus Dei, ele não teria se tornado até padre, Então, às vezes, as amizades são importantes. Então, eu queria fazer essa errata. Então, dia 26 de junho é o dia de São José Maria Escrivá. Tem escritos dele, acho que pela editora Quadrante, vale muito a pena ler. Hoje, por que eu falei que pode ser a cor verde e pode ser a cor branca? Bem, cor verde, tempo comum, Então tem vários santos no dia de hoje, e um deles, inclusive, eu vou fazer menção, São Cirilo de Alexandria. Então, se você gosta de história, da parte da igreja, dos concílios, São Cirilo, se não me engano, combateu o nestorianismo, uma heresia lá, que estava graçando umas ideias, que feriam, por exemplo, sobre a natureza de Cristo. Vamos ver. E também, se não me engano, São Cirilo de Alexandria é um santo ortodoxo. Não sei se comemora-se no mesmo dia, talvez não, tá? Santos ortodoxos podem até ser os mesmos que alguns, que a gente comemora, relembra, faz memória, etc. Só que as datas muitas vezes não batem com as respectivas igrejas irmãs católicas ortodoxas, tá? Então eu tô com um livro, também é uma indicação que fala dos santos, Os 5 Minutos dos Santos, da editora Ave Maria, de J. Alves, tá? Eu abri aqui no dia 27 de junho.
sobre São Cirilo de Alexandria. Foi bispo e é doutor da Igreja. Foi patriarca de Alexandria, no Egito, defensor da tradição ortodoxa e da pureza da fé católica. Opôs-se a Nestório, patriarca de Constantinopla, que afirmava ser Maria apenas a mãe do homem Jesus e não a mãe de Deus. Foi também um dos protagonistas do Concílio de Éfeso, em 431, em que as ideias de Nestório foram declaradas heréticas. Contribuiu na formulação de uma teologia clara sobre a encarnação, proclamando que Jesus é verdadeiramente Deus e verdadeiramente homem. Então, se você for procurar sobre outros detalhes de São Cirilo de Alexandria, sem contar que ele é doutor da Igreja, então significa que toda a obra dele, falada, escrita e reproduzida, é um peso grande, né? Se você for procurar, que eu não procurei ainda, mas vale a pena, você vai descobrir que até o creio acaba sendo o nosso o credo, o outro credo também que nós professamos, se baseia no que ele batalhou lá contra Nestório. Porque essa parte eu lembro do Nestório lá de Constantinopla por causa da heresia nestoriana, sabe? Então, caía na prova, né? Nas aulinhas de história. Então, eu lembro mais de Nestório do que propriamente São Cirilo, mas é importante a gente colocar aqui a posição e a ordem correta das pessoas, certo? Além disso, aí seria a cor verde. Além disso, por que hoje pode ser considerado cor branca? Se a paróquia em que você frequenta for dedicada a Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, hoje é o dia dela, dia da Perpétuo Socorro, né? Que também tem uma história muito bacana. Eu não sou devota, assim, eu não sou uma pessoa muito, como direi, talvez acabe ficando, porque dependendo do título me chama muita atenção. Na minha cidade aqui tem um santuário do Perpétuo Socorro, tá? Que tradicionalmente, acho que se não me engano foi lá que começaram as novenas às quartas-feiras, e a novena de hora em hora, quando não tinha pandemia. Era uma movimentação muito grande, assim, fluxo de pessoas absurdo lá no santuário. Não é tão grande, né? Mas vinha gente de todas as regiões de Curitiba e região metropolitana. Com o tempo, as novenas acabaram se dispersando e ficando em seus bairros a partir de uma paróquia ou um santuário. Então, tem outros bairros que, para diminuir o fluxo no santuário Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, porque tem alguma coisa, uma memória muito grande aqui, religiosa, com o título de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro. Porque, por exemplo, tem um padre que foi transferido para uma outra região sul aqui, eu moro na região sul de Curitiba, uma parte aqui do outro bairro, a paróquia é de Nossa Senhora de Fátima, o título. Só que lá se faz a novena de Perpétuo Socorro. E na região sul tem o Santuário Nossa Senhora do Carmo. Isso, aliás, fizeram uma memória com os padres mais antigos da região. O Santuário Nossa Senhora do Carmo é uma das igrejas mais antigas do bairro, de um grande bairro aqui da região sul. Foi fundada, acho que em 15 de agosto de 1958, 57, eu sei que na década de 50. Foi fundada por um frei carmelita, mas agora é mantido pelos padres claretianos, né, da arquidiocese. De qualquer forma, a história do Santuário do Carmo, o título é Nossa Senhora do Carmo. O pessoal, uma das famílias fundadoras, criou-se o hábito de fazer a novena dedicada a Nossa Senhora do Perpétuo Socorro. Isso tem um documentário no YouTube tem o Santuário do Carmo, se você procurar lá, Santuário do Carmo de Curitiba, tem um documentário lá falando, um dos padres, tá bem velhinho já, contando, eu fui padre de lá e tudo, e foi difícil quebrar essa tradição da novena Perpétuo Socorro, sendo que o título é Nossa Senhora do Carmo. Aí diz que mudaram, pegaram, eu sei que o padre pegou a imagem da Perpétuo Socorro, escondeu na sacristia para não fazerem mais e começarem a novena Nossa Senhora do Carmo, ó a confusão, né?
Aí algumas pessoas resistentes iam até a sacristia fazer a novena Nossa Senhora do Perpétuo Socorro. Então, aqui em Curitiba, eu não sei qual é o motivo das famílias mais antigas mesmo, dedicarem as capelas fazendo a novena do Perpétuo. Mas é uma tradição muito forte. Eu não sou devota desse título. Eu posso estudar, por exemplo, eu estudo muito sobre, quer dizer, não muito, mas eu tenho mais curiosidade de informações sobre Nossa Senhora de Fátima. Eu tenho uma relação com Nossa Senhora do Carmo também, Nossa Senhora de Guadalupe, né? Não exatamente o Santuário Nossa Senhora de Guadalupe que existe aqui, mas a história desse título, né, de Nossa Senhora. Existe a igreja de Nossa Senhora de Salete, mas esse não é uma das aparições e até devoções que eu tenha mais curiosidade, mas existe, entendeu? Mas eu queria só destacar uma curiosidade que acontece aqui na Arquidiocese das famílias mais antigas de Curitiba, e quando falo antigas é de várias gerações para trás, que por algum motivo fazem novena dedicada a Nossa Senhora do Perpétuo. Então, em honra a Nossa Senhora do Perpétuo Socorro e essa tradição do povo da minha cidade para com ela, hoje eu vou dar um certo destaque aqui no primeiro momento, não exatamente falando dessa devoção, porque a devoção da Perpétuo Socorro, ela também é para a Igreja Ortodoxa, Católica Ortodoxa. Até porque o ícone da Perpétuo Socorro, esse título, se você observar bem, por mais que tenha algumas nuances assim da Igreja Apostólica Romana, nós percebemos que ela é um ícone ortodoxo. Ela é um ícone católico ortodoxo. Ela não é, da Igreja Católica Apostólica Romana, que é uma outra tradição de pintura. Você já deve ter percebido isso, certo? Hoje em dia se faz estilos que mesclam dentro da Igreja Apostólica Romana imagens de santos com essa tradição ortodoxa, com aquela expressão séria, caidinha assim, um lábio meio tristinho, e tem alguma indicação, tudo, mas nós percebemos, porque não precisa fazer curso de arte sacra para você observar que tem diferenças claras e que você, numa primeira olhada, você já vê que não, essa é da Igreja Católica Ortodoxa, essa daqui é da Ortodoxia Católica e essa aqui é da Apostólica Romana, né? E se você não fez, é só você observar. Tem bastante. O Cristo que nós vemos em muitas paróquias, também aqui na nossa arquidiocese, você vai em qualquer paróquia, tem um Cristo mais sério, sentado, fazendo símbolos com a mão também, né? Aquilo tem um significado. Aquela expressão séria é tradicionalmente que vem da tradição da ortodoxia católica, tá? Inclusive diz que os artistas, geralmente que fazem as pinturas católicas ortodoxas, são monges, eles fazem jejuns, orações, para depois pintar, né? Para fazer o ícone, né? E lembrando que a catolicidade ortodoxa, eles têm uma veneração muito grande por Nossa Senhora, muito grande, né? Então essa é uma imagem, tem toda uma história, parece que não sei se envolve São Lucas, que é uma obra de São Lucas, por isso que fala que São Lucas Evangelista também era pintor, porque ele retratou a Nossa Senhora, né? Então, a história desse título, Perpétuo Socorro, Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, ela tem várias situações muito interessantes e o mais importante, uma devoção que rompe fronteiras, né? Então, isso é bem interessante mesmo, tá? Bom, mas eu não vou falar muito porque eu não sou devota da Perpétuo Socorro, mas por conta dessa situação, um breve testemunho e partilha, né, das coisas que acontecem na minha cidade, então eu estou contando para vocês essas curiosidades que acontecem aqui em algumas igrejas. Eu acho tão engraçado, né? Agora que aqui no Santuário do Carmo se faz a novena dedicada a Nossa Senhora do Carmo. Mas eu tô dizendo assim, para quebrar essa tradição de algumas famílias mais antigas, famílias da comunidade que fundou, né, aquele território paroquial, se fazia muito a novena a Perpétuo Socorro, mas sendo que o título é Nossa Senhora do Carmo. Eita! São duas devoções distintas, né, muito importantes, tudo, não são Nossa Senhoras diferentes,
Mas tem, como eu já falei, cada título de Nossa Senhora consta, para mim, né, consta um carisma diferente, por causa das situações de como é que apareceu. No caso Nossa Senhora do Carmo foi uma aparição privada, Nossa Senhora do Perpétuo Socorro é uma tradição lá do tempo de Lucas Evangelista, entendeu? Então, tem várias situações. Nossa Senhora do Pilar, em 12 de outubro, lá na Espanha, que apareceu para São Tiago, né? São carismas diferentes. Mensagem, a mesma mensagem, orar e fazer penitência, aguentar aí firme, meu irmão, minha irmã, né? Rezar pelos pecadores, mas sempre tem um detalhe diferente que é o que envolve esse mistério da graça de Deus a partir do título em respectivo dedicado a Nossa Senhora. Bom, para fechar o primeiro momento, e já fechando já, hoje está acontecendo muitas coisas, assim, por exemplo, lá no Padre Manzotti está tendo as 24 horas de oração, hoje finaliza. Na Canção Nova, acho que é a finalização do Cerco de Jericó, se não me engano. E hoje eu presenciei algo muito importante também, investidura dos ministros de Eucaristia. Então, que a Nossa Senhora do Perpétuo Socorro e São Cirilo de Alexandria possa dar suas bênçãos e rogos de oração para todos esses eventos, né? Eu acho importante, assim, é importante fazer um diário espiritual, nem que seja uma agenda do ano. Eu, quando vou fazer a consagração à Nossa Senhora, e eu vou dizer que nesse primeiro semestre eu fiz vários, e eu acho que vou fazer bastante esse ano, porque todo ano eu tenho uma forma diferente de me animar na fé, né? Mesmo que eu fique na aridez lá, espiritual. Mas eu estou fazendo várias consagrações à Nossa Senhora pelo método Montfort. Não sei por que me deu essa vontade. E em outros anos eu fiz muitas novenas dedicadas aos santos, que depois eu fui passando aqui nos áudios, né? Até por conta da pandemia, a gente não sabe, vamos falar a verdade, a gente não sabia como reagir diante a essa pandemia do coronavírus, né? Agora, talvez, a gente está engatinhando de novo e tal, mesmo com perdas humanas e tudo, e emocionais, né? Então, eu sempre tenho um diário do ano, que eu coloco as coisas mundanas, o que tenho que fazer, pagar boleto, aquelas coisas, e anotações de como é que eu tô indo na caminhada, algumas descobertas, assim, é sempre bom. Eu acho que toda pessoa que recebe que acontece alguma coisa, finalizando um cerco de Jericó, ou, sei lá, a pessoa foi investida como ministro de Eucaristia, é sempre bom anotar a data, qual foi a homilia, qual a missa, então hoje é 13º domingo do tempo comum, mas dia de quem? Nossa Senhora do Perpétuo, né? Socorro, e São Cirilo de Alexandria. Teve uma vez, aquela eu não esqueci. Quer dizer, eu só esqueci o ano, acho que foi em 2016, acho. O Domingo da Misericórdia caiu, né, numa data lá, num domingo. Era o Domingo da Misericórdia, lá de Santa Faustina. Então, um domingo depois da Páscoa. Ia ter um batizado. Uma menina ia ser batizada. Não na paróquia que eu tô indo agora, numa outra. E aí, eu sabia, porque eu passei, depois do Diário de Santa Faustina, eu passei a ler mais e tudo, a ficar atenta a essas datas. E essa criança era um bebê, gente, mas era um bebê já de mais alguns meses, assim. Não é aqueles... Porque tem gente que mal faz o parto, dá pra ver que o nenê tá meio com a carinha enrugadinha e já vai batizar, né? Que bom, né? Graças a Deus tá com saúde. Mas em alguns momentos, eles demoram alguns meses para criar mais força, fortalecimento imunológico, né? Era um bebezinho, talvez fosse o quê? 5 meses, alguma coisa desse nível, 5, 6 meses. Eu sei que os padres da paróquia foram viajar, porque era um momento de receber uns bispos. Nós recebemos 2 bispos auxiliares e eu sei que os padres do local foram, cada um parece que foi receber, como diz, foi na missa de envio, né? No caso, o pessoal foi para Minas, porque um dos bispos é lá de Minas, auxiliares. Agora ele virou bispo mesmo, lá na região de Minas, o Dom Francisco Cota, né? Aí era um outro padre. O padre falando no final da missa, então a gente vai fazer, na sequência aqui da missa, chamar os familiares da criança, era uma menina, a criança assim, nome assim e tal.
vai ser batizada hoje e apresentada à comunidade, né, bebê? Aí nisso a criança começou a balbuciar bastante, mas olha, parecia que tava falando mesmo, tava feliz da vida, era a única batizanda do dia, do domingo. Aí eu fiquei pensando, nossa, que alegria, né? A criança vai ser batizada bem no domingo da misericórdia, olha que coisa linda. Só que aí o que me dói um pouco o coração é que esses pais que colocam a criança para o batismo, infelizmente, em alguns casos que eu já observei, são pais que batizam a criança e utilizam o batismo como um evento social, como um casamento religioso, sabe como? O mais importante é a festa, não a cerimônia. E dane-se se lá na frente separar, né? Porque se fossem pais conscientes, atrás da certidão do batismo ou na lembrancinha, colocaria, né? Se fosse um católico raiz mesmo, não, foi batizado também nesse dia, mas no dia do domingo da misericórdia. Não sei se você está entendendo onde é que eu quero chegar. Eu sou meio memorialista, apesar de eu ser fraca para guardar data. Mas quando uma coisa muito importante acontece na sua vida, tenta observar qual que é o santo. A gente tem mania de falar umas... Eu já não falo mais isso. Às vezes cai um docinho, ou tem gente que fala, vai tomar uma pinguinha lá, esse aqui é pro santo. É claro que é o santo lá do sincretismo religioso, né? Afro-brasileiro, né? Então esse daí não se faz. Não é esse santo aí que a gente, né? Mas tem gente que consagra, não é? Nunca viu aquele povo dos interior, dos antigamente, fala assim, esse daqui é pro santo, joga um pouquinho. Então, em vez de ficar consagrando para coisa que não se deve, católico raiz, esse diz católico raiz, né? Entendeu? Tem uns que se auto-intitulam aí, mesmo sendo veladamente. Então comece a observar qual que é o santo do dia, ou a Nossa Senhora do dia, entendeu? E pode ser até um sinal muito bacana, pode sempre pedir. Por exemplo, supor lá que você terminou o cerco de Jericó, aqui que o padre João Marcos, da Canção Nova. Você pediu tal coisa, aí o negócio ainda não aconteceu lá pra frente. Você pede ajuda pra Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, né? Porque foi o dia da finalização, entendeu? Em vez de ficar pedindo pra qualquer santo, não é um santo qualquer. Talvez seja bobagem, né, que eu esteja falando, mas pra mim não é não. E pra mim é um grande sinal. Né? Inclusive, acho que vou começar a rezar para os meninos de Eucaristia ali da paróquia, né? Porque, pô, eles foram apresentados no dia de Santo Antônio, dia 13. E aí foram investidos no dia da Nossa Senhora do Perpétuo Socorro. Nossa, isso quer ser ministro, tem que ser perseverante na missão, né? Esse pessoal tem que rezar muito para eles, né? Imagina. Então, sob a égide de Santo Antônio e Nossa Senhora do Perpétuo, né? Que beleza. Para mim seria ótimo, né? Nossa, isso é um grande indicativo de que o ministério é grande aí. Mas também vai ter muita tentação aí permeando eles, né? Para fazer tudo para desistir. Deus queira que não. Tá bom? Então vamos lá. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus Nosso Senhor, todos os nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito bem. Nesse dia de domingo, nós vamos rezar também por todas as vítimas do coronavírus, mais de meio milhão de brasileiros, né? E só subindo isso. A questão de escolher vacina. Olha, gente, eu vou dar a minha opinião aqui. Eu não tem como eu chegar lá no posto de saúde. Mas a minha data para receber a dita cuja da vacina tá próxima. E por incrível que pareça, não sou daquelas que vai escolher vacina. Eu gostaria muito de receber a Coronavac, por incrível que pareça. Tem gente que quer da Pfizer, da AstraZeneca, acho que o povo não quer porque dá os coágulos, né? Mas assim, tem uma vacina, mas se eu tiver que receber, eu vou receber, mas Deus, Nossa Senhora Perpétuo me socorre, pelo amor de Deus. Mas tem uma vacina que eu tenho uma dúvida, que é o da Janssen. Que eu acompanho canais católicos norte-americanos. E alguns bispos falaram alguma coisa dessa vacina da Janssen, que deve ser aquela da Johnson & Johnson. Eu acho que é da mesma. Que é feita, talvez, com fetos humanos abortados, tá? Então, essa aí, por incrível que pareça, eu tenho uma vacina que eu não quero receber. É o da Janssen.
Se for Coronavac, que tem... É porque eu já tô fazendo isolamento mesmo, né? Não tô aí me aglomerando, conversando tete a tete... como é que é? Tic-to-tic lá? Como é que o norte-americano fala? Em inglês lá, vai dando sorte... Né? Não tô paquerando ninguém, não tô me aglomerando com ninguém, então... Ou com ninguéms. Então não tem problema se é a Coronavac, Sinovac, lá do Butantan, o Butanvac, sei lá o que, do Dória, né? Não tem problema. Mas essa da Janssen, que é dose única, eu sou meio... aquela que... eu não quero. Mas pior que chegou aqui pra minha cidade. Por outro lado, eu não vou chegar lá e falar o seguinte. Falar assim... essa aí eu não quero, né? Não tem outra. Né? Porque assim, todo mundo quer o da Pfizer. Da Pfizer também eu não sei. Não sei também. Da Pfizer não sei também. Por isso que eu falo, eu prefiro tomar aquela que só dá cobertura de 50 e poucos por cento, porque justamente o da Janssen é o que dá, acho que 60, 70, 80%. Eu sei que é uma margem grande. Só que é feito do que, né? Eu prefiro da vacina feita da gema de galinha do que a outra que é feita que os bispos lá norte-americanos rejeitaram, né? Se não me engano é o da Janssen, se não me engano. Então, mas eu não quero que você vá na minha onda também. Eu acho que o importante é cada um se informar. Mas eu já não sou anti-vacina. Por que eu falo isso? Porque boa parte da minha família tomou e tá tudo tranquilo. Né? Então, infelizmente, já que soltaram o vírus aí, né? Vamos tomar, né? A vacina, fazer o quê? Correr os riscos. O mais importante é tentar perseverar. Não cair na desgraça da falta de fé, no ateísmo mesmo. Aliás, eu vou dar duas notícias, aproveitando o primeiro momento, falando as coisas do mundo. Tem uma colega minha mandou um áudio aí dizendo que não, porque as escolas estão muito seculares, né? A escola se tornou realmente a porta de entrada para muita desgraceira na família. E não é de hoje, não. Desde o tempo que eu era criança. Eu tenho 46 anos. Vou fazer 46, né? Então, sempre foi isso. Tá? Não vamos se iludir. Mas eu queria dizer o seguinte. Hoje, meditando sobre a questão do ateísmo... Olha, não é... Desculpa você que é ateu. Não sei se você caiu aqui ou se você conhece alguém que é ateu. Também não vá xingar a pessoa que é ateu, assim, torto ou direito. Mas eu gostaria que vocês meditassem sobre o ateísmo. Para mim, o ateísmo, hoje... Eu fiz a meditação, quero partilhar. Para mim, o ateísmo é uma forma de satanismo. Porque na hora que você nega que a existência de Deus, você está partidário do capeta mesmo. Então, para mim, o ateísmo é realmente... Não é a pessoa, eu não acredito em Deus. Aí, entendeu? Nega Deus. Quem que negou Deus? Quem que negou a autoridade de Deus? Se não é o próprio demônio, né? Só vê lá no Antigo Testamento. Esse é um ponto. Segundo ponto tem a ver também com o coronavírus. E eu dei risada, porque saiu uma nota minúscula lá no R7, no Jornal da Record. Um pesquisador das pesquisas de coronavírus descobriu, e o pior, hein? É o Centro de Pesquisa do Coronavírus. Simplesmente esse pesquisador descobriu que deletaram partes importantes do código genético, do mapeamento genético do coronavírus. Aí você não vai entender talvez, mas eu vou tentar explicar. Esse sumiço estranho do código genético, de uma parte importante do código genético do coronavírus, era a parte que poderia dizer a origem dessa desgraça, desse vírus. Se veio de uma cepa realmente de um vírus de coronavírus do gato, do cachorro, entendeu? Então, o mapeamento genético, ele é tão preciso que ele vai dizer se veio lá do tempo dos dinossauros ou se realmente foi algo recente. E justamente a parte mais importante da raiz desse mapeamento genético simplesmente sumiu. E eu achei tão interessante... Não, porque eu dei risada quando eu ouvi. Isso é coisa de teoria da conspiração mesmo, mas aí eu vejo que a teoria da conspiração está acontecendo de verdade, né, gente? O troço está sendo noticiado e ninguém está prestando atenção. Esse negócio é calamitoso. Porque você sumir com o código genético, então realmente temos aí algo que foi lançado pelo ser humano.
tá? Mas também não vai adiantar, porque já morreu tanta gente no mundo, aqui no Brasil só 500.000, lá fora milhões, alguns milhões de pessoas, acho que não sei, deve ser o quê? 2 milhões de pessoas pelo planeta. Eu sei que na China, literalmente 1 milhão e pouco de pessoas sumiu do mapa. Lá na China, hein? 1 milhão, não sei se 2 milhões de chineses simplesmente desapareceram, seja por causas naturais, segundo um levantamento lá de que da parte de telefonia celular lá, que o povo não pagou conta, tal, sumiu, desapareceu. Né? Então não é só pelo coronavírus, foram por outras coisas, mas fica aquela coisa no ar, né? Entende? Então, por mais que matou milhões de pessoas, também nessa altura da vida, se foi lançado pelo ser humano, ou se veio do morcego, ou se, sei lá o que aconteceu, vai ser difícil descobrir as responsabilidades. Isso daí é pior do que as torres gêmeas lá nos Estados Unidos, o World Trade Center, né? O WTC lá, a queda das torres gêmeas, que falam que foi o Osama Bin Laden, mas sei lá. Tenho minhas dúvidas se não foi o próprio americano, norte-americano, que não destruiu aquilo tudo para fazer coisa arada, né? Depois fala que a gente que tem mente doentia. Tá. É só esses esclarecimentos, né? Outra coisa também, ó, já é 30 minutos de áudio, mas eu tenho que falar. Eu não vi esse vídeo, mas dentro da catolicidade aí criou um furor a respeito de uma propaganda do Burger King, concorrente do Mac, né? Sobre filhos de casais homoafetivos. O negócio criou uma polêmica gigante, assim. Olha, gente, só não vê o fim dos tempos quem não quer. Eu não vou mentir, eu converso com casais homoafetivos, porque uma coisa é você conversar, você manter o emprego dessas pessoas, o trabalho delas, porque são pessoas que têm um bom coração. Porque às vezes eu fico pensando, bom, o Senhor Jesus às vezes é um ensinamento muito distante. Então o meu exemplo de caminhada é a Irmã Dulce. A Irmã Dulce dos pobres não negava ajuda para ninguém. O cara podia ser lá da religião afro-brasileira, podia ser uma pessoa sem religião, ela ajudava todo mundo, não é? Então por quê? Porque ela tem que mostrar o texto, ela tem que ser o espelho de Cristo, né? Então, a gente conversa com as pessoas, eu mantenho um negócio aqui, não vou citar onde, mas tem uma pessoa que ela tem um relacionamento, depois de um ano que ela veio falar pra mim que não, a fulana é minha companheira e tal, mas eu falei, não, mas eu já sabia, porque eu já lidei com casais, né, dentro da universidade, tanto homens e mulheres, então eu sei como é que é. Só que a questão é você manter respeito à comunidade local. Outra questão é você começar a colocar na boca das criancinhas certas ideologias enfiadas via propaganda de TV, por exemplo. Isso já não acho certo, não. Isso eu não acho certo. Não acho certo mesmo. O casal homossexual masculino adotou uma criança. Não tem problema, você está na fila da adoção, se o Código Civil permite. É passado pelo Conselho Tutelar, inclusive, é todo um acompanhamento. Se eles veem que é um casal que realmente querem ter filho, que não vão fazer nada com aquela criança, sei lá, fazer uma violência, sei lá o quê, até porque muitos conselhos tutelares nem sabem da existência de famílias que são aparentemente normais, mas que promovem pedofilia na própria casa, né? Nós sabemos disso. Casais heterossexuais em que o companheiro ou a mulher mesmo faz pedofilia com o próprio filho, com o enteado, com o ixi. Nós sabemos, se você não sabe, deveria saber, mas isso infelizmente acontece na surdina. Então a gente não pode também agir com preconceito só porque um casal homoafetivo entrou na justiça na fila da adoção. Não é isso que eu estou querendo falar, mas colocar como se isso fosse algo muito normal, ou como aconteceu aonde, acho que foi na Alemanha, agora não lembro que país da Europa que proibiram certas propagandas que incluíam crianças falar em prol do negócio LGBT. Acho que saiu na Deutsche Welle Brasil, se não me engano. Não, na Deutsche Welle Internacional, isso. Não sei se é a Bélgica. Eu sei que teve um país na Europa que proibiu, que eles estavam querendo fazer uma espécie de propaganda pró-LGBT na boca de criancinhas.
foi proibido. Então, se o governo, isso é um governo sério, né? Um governo que sabe dar limite. Porque o LGBT é no limits, né? É uma questão sem limites. Então, você não pode dar muita abertura. Então, tem coisas que é necessário a gente estar observando. E como o Brasil é muito do carnaval, ou seja, aquela oba-oba, nós é que devemos desligar isso, nós é que devemos dizer não, não, até aqui não. Isso eu não concordo. Então eu estou dando meu posicionamento. Colocar a ideologia pró-LGBT em propaganda nas bocas, usando crianças, eu acho isso muito errado. O adolescente para adolescente já quer escolher o seu lado sexual, isso já aí acontece porque na parte da adolescência é aquela questão dos hormônios mesmo, ou a falta deles, não sei. Aí escolhe. Agora, criança não tem como escolher. A não ser que seja filhos, ou uma filha, um filho adotado por um casal, mas existem casais bons, é isso que eu tô querendo falar, entendeu? A gente não pode colocar tudo no mesmo saco só por uma questão de preconceito. Às vezes, devido ao meu preconceito, aí eu me utilizo da religião para atacar quem vive uma vida que eu não concordo. Mas, na realidade, quem tem que fazer a conversão, primeiro, é Jesus que busca, e eles é que tem que ter essa abertura de coração, não sou eu. Eu não vou convencer ninguém, nem você, nem eu, como seres humanos, entendeu? A gente tem que anunciar o evangelho e dizer no preto no branco que é assim assado, né? Então eu queria deixar bem claro essa situação, porque estamos vendo situações que estão ultrapassando os limites do aceitável. E não adianta também a gente perder a cabeça, ficar brabo, ficar triste. Infelizmente, é cair na realidade. A realidade está nos mostrando isso. E infelizmente é o sinal mesmo, claro, de fim de tempo, do fim dos tempos, né? Por isso que eu já falei que, para mim, o ateísmo, aquele cara ateu e tal que tá negando, é uma certa forma de satanismo, luciferanismo, cara. Porque não tem explicação. Hoje em dia eu vejo assim. Antes eu aceitava, né? Porque o cara acredita no ser humano, na ação do ser humano. Mas quantos que o povo... a associação dos ateus, existe uma associação dos ateus que às vezes entram com ações na justiça para que certas coisas religiosas não aconteçam. Você católico e você evangélico, preste atenção. Eu tenho visto muitas notícias assim. Até por conta que o próprio, desculpa falar esse presidente Bolsonaro que não me representa, ele tem utilizado do nome de Deus, mas pode reparar que ele nunca fala de Jesus Cristo. Você pode reparar, ele fala de Deus, mas não sei que Deus que é dele, né? Repare para você ver se ele fala de Jesus. Ele fala de Jesus? Nunca. Ele fala de Deus, tá? Por conta desse testemunho do Bolsonaro, essa associação de ateus tem entrado com várias ações na justiça para que certas coisas, certos eventos não aconteçam. Você pode até não concordar, mas desculpa. Aquele que não acredita em Deus, que não aceita Deus, para mim, ele é partidário do inimigo de Cristo. Tá? Tá certo? Então reze bastante. Porque não vai adiantar a gente convencer, jogar a Bíblia na cara da pessoa, porque não é isso que vai convencer a pessoa. Certo? Porque ateus dentro da nossa casa tem muitos, né? Fez faculdade, fez isso. Então, né, dependendo da faculdade que nem eu fiz, a gente acaba ficando ateu. Graças a Deus, né, o Senhor Jesus mandou os seus santos muito queridos atrás de mim, né? Um livro aqui, um evento da Santa Terezinha ali, Nossa Senhora de Guadalupe aqui, e assim vai, né? É isso aí. Muito bem, vamos lá que esse áudio ficou longuíssimo. Lembrai-vos, ó Puríssimo Esposo de Maria Virgem, o meu doce protetor São José, que jamais se ouviu dizer que alguém tivesse invocado vossa proteção, implorado vosso socorro e não fosse por vós consolado. Com esta confiança vem a vossa presença e a vós fervorosamente me recomendo. Não desprezeis a minha súplica, ó Pai adotivo do Redentor, mas dignai-vos acolhê-la piedosamente. Amém.
São José, modelo e padroeiro dos devotos dos Sagrados Corações, Jesus de Maria, rogai por nós. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Muito bem, a primeira leitura desse domingo foi Sabedoria, capítulo 1, do 13 ao 15 e capítulo 2, do 23 ao 24. Deus não fez a morte nem tem prazer com a destruição dos vivos. Ele criou todas as coisas para existirem e as criaturas do mundo são saudáveis. Nelas não há nenhum veneno de morte, nem é a morte que reina sobre a terra, pois a justiça é imortal. Deus criou o homem para a imortalidade e o fez à imagem de sua própria natureza. Foi por inveja do diabo que a morte entrou no mundo e experimentam-na os que a ele pertencem. Palavra do Senhor. Salmo de hoje é o 29, com refrão: Eu vos exalto, ó Senhor, pois me livrastes e preservastes minha vida da morte. Eu vos exalto, ó Senhor, pois me livrastes e não deixastes rir de mim meus inimigos. Vós tirastes minha alma dos abismos e me salvastes quando estava já morrendo. Eu vos exalto, ó Senhor, pois me livrastes e preservastes minha vida da morte. Cantai salmos ao Senhor, povo fiel, dai-lhe graças e invocai seu santo nome. Pois sua ira dura apenas um momento, mas sua bondade permanece a vida inteira. Se à tarde vem o pranto visitar-nos, de manhã vem saudar-nos a alegria. Eu vos exalto ao Senhor, pois me livrastes e preservastes minha vida da morte. Escutai-me, Senhor, Deus, tende piedade. Sede, Senhor, o meu abrigo protetor. Transformastes o meu pranto em uma festa. Senhor, meu Deus, eternamente hei de louvar-vos. Eu vos exalto ao Senhor, pois me livrastes e preservastes minha vida da morte. Segunda leitura, 2 Coríntios 8, versículos 7, 9 e 13 a 15. Irmãos, como tendes tudo em abundância, fé, eloquência, ciência, zelo para tudo e a caridade de que vos demos o exemplo, assim também procurais ser abundantes nesta obra de generosidade. Na verdade, conheceis a generosidade de nosso Senhor Jesus Cristo. De rico que era, tornou-se pobre por causa de vós, para que vos torneis ricos por sua pobreza. Não se trata de vos colocar numa situação aflitiva para aliviar os outros, o que se deseja é que haja igualdade. Nas atuais circunstâncias, a vossa fartura supra a penúria deles, e por outro lado, o que eles têm abundância venha suprir a vossa carência. Assim haverá igualdade, como está escrito: quem recolheu muito não teve de sobra, e quem recolheu pouco não teve falta. Palavra do Senhor. O anúncio do Evangelho tem duas formas. A forma longa de Marcos 5, versículos 21 a 43, ou na sua forma breve, Marcos 5, versículos 21 a 24 e do 35 a 43. Sendo que esse é o Evangelho do tempo comum da cor litúrgica verde. Porque se for da Perpétuo Socorro, eu sei que é Lucas, deixa eu ver se aqui fala. Não, aqui não vai falar. Lucas 1, uma coisa assim. Tá? Mas existe lá no portal da liturgia diária da CNBB uma outra a leitura facultativa, mas para aqueles que vão falar da Nossa Senhora do Perpétuo Socorro. Tá? Aí não é Marcos 5, tá bom? Mas hoje, como é a cor litúrgica verde, então eu vou partir do pressuposto que seja a forma comum. Naquele tempo, Jesus atravessou de novo numa barca para outra margem. Uma numerosa multidão se reuniu junto dele e Jesus ficou na praia. Aproximou-se então dos chefes da sinagoga, chamado Jairo. Quando viu Jesus, caiu a seus pés e pediu com insistência: Minha filhinha está nas últimas, vem e põe as mãos sobre ela para que ela sare e viva. Jesus então acompanhou. Uma numerosa multidão o seguia e o comprimia. Ora, achava-se ali uma mulher que há 12 anos estava com uma grande hemorragia. Tinha sofrido nas mãos de muitos médicos, gastou tudo o que possuía e, em vez de melhorar, piorava cada vez mais. Tendo ouvido falar de Jesus, aproximou-se dele por detrás, no meio da multidão, e tocou na sua roupa. Porque ela pensou: se ao menos tocar na roupa dele, ficarei curada.
A hemorragia parou imediatamente e a mulher sentiu dentro de si que estava curada da doença. Jesus logo percebeu que uma força tinha saído dele e, voltando-se no meio da multidão, perguntou: Quem tocou na minha roupa? Os discípulos disseram: Estás vendo a multidão que te comprime e ainda perguntas quem me tocou? Ele, porém, olhava ao redor para ver quem havia feito aquilo. A mulher, cheia de medo e tremendo, percebendo o que havia acontecido, veio e caiu aos pés de Jesus e contou-lhe toda a verdade. Ele lhe disse: Filha, tua fé te curou. Vai em paz e fica curada desta doença. Ele estava ainda falando quando chegaram algumas pessoas da casa do chefe da sinagoga e disseram a Jairo: Tua filha morreu. Por que ainda incomodar o mestre? Jesus ouviu a notícia e disse ao chefe da sinagoga: Não tenhas medo, basta ter fé. E não deixou que ninguém o acompanhasse a não ser Pedro, Tiago e seu irmão João. Quando chegaram à casa do chefe da sinagoga, Jesus viu a confusão e como estavam chorando e gritando. Então ele entrou e disse: Por que esta confusão e este choro? A criança não morreu, apenas está dormindo. Começaram então a caçoar dele, mas ele mandou que todos saíssem, menos o pai e a mãe da menina, e os 3 discípulos que o acompanhavam. Depois entraram no quarto onde estava a criança. Jesus pegou na mão da menina e disse: Talita cum, que quer dizer menina, levanta-te. Ela levantou-se imediatamente e começou a andar, pois tinha 12 anos. Todos ficaram admirados. Ele recomendou com insistência que ninguém ficasse sabendo daquilo e mandou dar de comer à menina. Palavra da salvação. Muito bem, aqui termina a liturgia da palavra e eu comecei falando dos evangelhos do domingo passado. Eu tenho só uma observação a fazer, que hoje eu fiquei meditando bastante na volta da igreja, né? Eu fiquei meditando. Eu queria partilhar para vocês uma consideração que envolve os 2 casos. A menina ressuscitada por Jesus e a hemorroísa de 12 anos lá, que foi curada imediatamente. Por algum motivo, porque assim, no 10º domingo do tempo, comum, dia 6 de agosto, 6 de junho agora, Jesus faz um embate com os fariseus que declaram que ele era o possuído do demônio. Na verdade, eles estão falando deles mesmos, né? E Jesus rebate: cuidado para não pecar contra o Espírito Santo, porque aí é algo imperdoável. Aí você vai dizer, mas o que uma coisa tem a ver com a outra? Eu acredito no seguinte, assim, na leitura de hoje aconteceu que surgiu algo novo aos meus olhos. A moça hemorroísa estava tão desesperada que, por algum motivo, eu acredito que o Espírito Santo agiu nos 2 casos. Por quê? Antes de Senhor Jesus chegar na casa de Jairo, a mulher hemorroísa teve um insight, digamos assim. Para você seria um insight, né? Não, eu vou tocar ali. Por quê? Pela lei mosaica, a mulher que expele sangue, então no período menstrual, tá lá na lei mosaica, lá, lei de Moisés, lá no Antigo Testamento. Tá? Eu não lembro qual que é o livro, não sei se é o Provérbios, não, Eclesiastes. Eu sei que tem lá as regras, né, da lei mosaica. E lá tem uma parte que a mulher que tá naqueles dias, nas regras, se ela sentou no local, ninguém pode chegar perto ali, não pode sentar ali. Ninguém toca na mulher também, porque ela está impura, está expelindo sangue, né? Então essa mulher é considerada impura por 12 anos. E o que ela fez? Primeiro, ela tocou em todo mundo que estava lá na multidão. Ninguém sabia que ela era impura, mas ela sabia que não podia chegar perto das pessoas e se aglomerou, simplesmente se jogou na multidão, mas ela sabia que no mestre não podia tocar. No mestre ela não podia tocar. Então o que ela tinha que fazer? Já que pela lei mosaica ela deixaria Jesus impuro. Ela, não, eu preciso só tocar na veste, ou na orla. Em outras passagens é na orla, né? Na borda, no fiapinho lá da franjinha da roupa, né? E mesmo assim uma grande força saiu de Cristo, né? Então essa que eu li é a forma breve, porque Jesus se volta e pergunta: mas quem que me tocou? Porque uma força saiu de mim. Não, hoje eu ouvi um padre falar que uma energia saiu de Jesus. Olha, não está errado, mas dá margem a outra coisa, né? É a força de Cristo que saiu. Porque deu a entender que parece que alguém roubou a força de Cristo, né? Não sei, para mim soa assim. E aí ela se revela, explica: Senhor, perdoa. Pede perdão porque sabe que deixou ele impuro. Mas Jesus acalma. Essa semana mesmo teve a leitura de Jesus curando o leproso. Então não tem problema, entendeu? Tá tranquilo. Aí, outro momento em que eu acho que o Espírito Santo também faz sua ação, impedindo que o lado humano prevaleça.
Enquanto ele estava conversando com a hemorroísa, chega um pessoal da casa de Jairo e fala, olha, nem incomode o mestre porque sua filha morreu. E antes que Jairo chegasse e falasse, Senhor, deixa, não precisa ir na minha casa, porque Jairo poderia ter falado isso. Ele era o dono da casa. O que Jesus faz? Corta Jairo pelas metades. Não, a sua filha está dormindo, fica tranquila, nós estamos indo lá. Certo? Então, gente, vamos pedir, essa semana, aqui não é falado, é só uma inspiração, talvez eu esteja completamente errado, mas algo me diz que a inspiração do Espírito Santo se faz presente, porque fez com que Jesus atendesse e acalmasse a moça, porque a moça achou que tinha deixado o mestre impuro, isso pela lei mosaica era um crime, e o Jairo estava desesperado com tantas informações que ele poderia simplesmente ter virado para o mestre e falar, deixa, Senhor Jesus, deixa, não precisa mais lá em casa porque minha filha morreu. Mas antes que Jairo abrisse a boca para falar isso, Jesus dá o corte e fala, ó, ela não morreu, ela está dormindo. Mas Jesus, todo mundo sabia, a menina tinha morrido. Então aí é uma terceira pessoa que Jesus ressuscita, que aliás eu não tinha me passado pela cabeça. Ou talvez a menina estivesse em coma, né? Acho que Jesus não estava tão errado assim. A menina deveria estar inconsciente por alguma doença dela. Alguns tipos de diabetes, antigamente, quando não sabia da insulina e aquelas injeções, muitas crianças porque não é só o açúcar que dá problema de diabetes, pão, farinha e etc. também dá isso. Gera açúcar no sangue em excesso e o pessoal com diabetes sente muito sono. Então, nas pesquisas lá de insulina, as crianças dormiam bastante, né? Entrava em coma de hiperglicemia, né? Então podia ter sido realmente. E Jesus fala, não, a menina só dorme, e eu já vou resolver. Mas de qualquer forma, Jesus ressuscita, tira a menina desse topor, né? Ou desse sono profundo, essa morte. Aí o outro ressuscitado era o filho da viúva de Naim e o próprio Lázaro de Betânia, o amigo, né? O amigo lá, dos irmãos lá. Certo? Então eu termino por aqui. Sei lá se você entendeu o que eu quis dizer, mas Deus inspire nossos corações para que a cada leitura diária nos inspire a seguir adiante. Né, que a gente faça, é uma forma também de melhorarmos na leitura da Lectio Divina, é uma forma de melhorarmos no que pedir em oração, é uma forma de melhorarmos para nos auto-reconhecermos e vermos o que realmente está acontecendo na nossa família, e não ficar só absorvendo propaganda por aí e ser boca de papagaio repetindo coisas que não há necessidade de repetir, né, gente? Ah, isso é certo, isso é errado e não sei o que, vou aceitar, não vou aceitar. Ou como diz, a primavera sempre vai existir, mesmo que chegue a um ponto que ninguém mais saiba o que é uma primavera. A verdade é verdade, mesmo que ninguém professe a verdade. E o que é mentira, mesmo que todo mundo acate aquela mentira, vai continuar sendo mentira. É isso que eu quero dizer. Então, é necessário tomarmos cuidado com as coisas que a vida não é a vida em si, mas o que certas pessoas que agem na vida fazem com que acreditamos que seja verdade, que seja a realidade, aceitável ou não aceitável, entendeu? Outra coisa que eu gostaria de deixar um alerta, já nos Estados Unidos, então isso vai chegar aqui no Brasil e já está acontecendo profanações nas igrejas, destruição do sacrário e etc, né? Já está tendo umas notícias ruins. Nos Estados Unidos está acontecendo pichações nas igrejas, então pegam um spray e começam a pintar a cara de Nossa Senhora, as imagens mesmo, ou profanam lá a Capela do Santíssimo. Então, você que cuida da comunidade aí, da sua paróquia, isso também vale para mim, estejamos atentos a certos conflitos religiosos de pessoas, de adolescentes, de jovens que se dizem até satanistas mesmo, são declaradamente satanistas. Isso acontece nos Estados Unidos. Grupos de adolescentes e jovens satanistas, eles se declaram satanistas, vão lá e destroem as imagens sacras. Isso é o fim da picada. Tá? Se eu não esquecer, eu vou fazer uma partilha de uma coisa que aconteceu comigo em 2016. Eu dei aula com o PSS aqui no estado do Paraná por um mês. Foi bem bacana a experiência. Mas eu lembrei de uma menina, mas já vou falar para vocês. Pra gente entrar em oração para as crianças que ficam fazendo piada feia contra Nossa Senhora. Você talvez nunca tenha visto, né? Mas eu já vi, dentro de uma escola estadual. E dava para ver que a menina é de tradição evangélica, lamentavelmente.
né? Porque eu conheço pessoas evangélicas que respeitam a Mãe de Deus, respeitam Nossa Senhora, respeitam Maria como Mãe de Cristo, né? Porque eles sabem que desrespeitar a Mãe de Cristo é desrespeitar a própria mãe, né? Mas infelizmente tem muita coisa que nós católicos não vemos, mas que o povo secular repassa no Facebook e tal, piadas, por exemplo, colocando a cabeça de Nossa Senhora num peixe. Aquilo lá eu não entendi. Alguém mandou um meme para uma colega minha, só que a minha colega já é meio ateia mesmo. E eu falei, cara, isso é uma heresia, você tá errado, você não pode fazer isso com Nossa Senhora. E aí ela se tocou, porque a família dela é mariana, só ela que era da pá virada, né? E eu não gostei daquele meme na época do Facebook. Então rola muita coisa feia em relação às imagens de Cristo, imagem de Nossa Senhora. E a partir dessas piadas é que o anticristo entra. E isso é que tem que ser denunciado, tá? Então, se eu lembrar, eu comento mais a respeito dessa experiência que eu tive. E eu tive que fazer, eu quase mandei a menina calar a boca. Eu falei, pode parar aí. E ela continuava, achava graça. Só faltou dizer que Nossa Senhora era uma galinha, era uma coisa qualquer, uma coisa feia. Eu cortei, porque para mim dói muito no coração uma criança, porque para mim é uma criança do 6º ano, falar de forma de chacota Nossa Senhora. Olha, eu posso ser muitas coisas, eu sou muito pecadora, mas eu não suporto uma pessoa falar mal de Nossa Senhora na minha frente. Eu sou capaz de jogar a Bíblia na cara. De verdade. Foi a primeira vez que eu vi aquilo e foi a primeira vez que eu tive vontade de esganar a guria na sala de aula. Eu falei, pode calar a boca. Quem é você para você falar da Mãe de Cristo? Você vai falar assim da tua mãe? Ah, eu falei, meti a boca. E eu também não tinha papas na língua, porque eu era PSS, eu era substituta da substituta do professor que foi tirar licença prêmio. Então, mas foi um negócio feio. Então eu peço, gente, vocês estão preocupados com certas coisas que acontecem? Vocês não sabem o que acontece dentro da escola. Se você tem como dar aula, sei lá, bandeira deixou de ser laranja e tal, faz uma experiência com um professor PSS para você ver, dentro de um colégio estadual. Se você estiver numa grande cidade, né? Porque se for uma pequena cidade, ainda o pessoal tem respeito. Agora, numa grande cidade, o cara não tem respeito nem pelo professor, né? Mas também é uma experiência muito válida você ser professor de escola estadual. Tem umas situações assim meio pesadas que você pega. Tá? Então, desejo a todos uma ótima semana. Desculpa eu estar já atribulando o coraçãozinho todos de vocês aí. Mas eu tenho que contar o que aconteceu e eu peço desculpas pelo atraso nas gravações, justamente porque teve um caso aí essa semana passada que já teve desfecho. Mas a coisa, eu já falei da moça lá que... a mulher foi morta com 16 tiros a queima-roupa, gente, na entrada da casa dela. Veio um atirador. Aí o pior, né? Quem que é o mandante? Presidente de um clube tradicional aqui em Curitiba e o atirador, o suspeito, é o tesoureiro, o amigo pessoal e tesoureiro do clube, o mesmo clube. Não era parente, mas é parça, né? Parceiro de crime. E a mulher sofria... Aí veio o relato dos familiares da moça, a mulher passou uns perrengues dentro do casamento, coisa feia mesmo, sofreu violência assim dentro de casa, de não poder ver nem os familiares dela. Cara tremendamente ignorante. E ela não conseguia acessar as crianças, porque o cara fez alienação parental. Ou seja, reteve os filhos sem que o outro lado tivesse acesso. Que é errado, né, juridicamente falando. Bem complicado. E, então isso me abalou bastante porque, como diz a primeira leitura, Deus não gosta, ele não se satisfaz, ele não concorda que as criaturas, mesmo sendo pecadoras, essa moça vivia em relacionamento, já estava tentando fazer a separação, então ela estava vivendo uma vida com uma outra mulher, ela descobriu, sei lá, acho que ela sofreu tanta violência lá com o relacionamento hétero que ela teve, que ela acabou se apaixonando por uma outra mulher. Eu não vou discutir isso, não é isso, não é porque, isso não é o motivo para ela ter recebido 16 tiros na cara, né? E isso foi muito chocante para toda a cidade, pelo menos para mim, nossa, um monte de gente que eu conheço, que eu converso assim, meu Deus, para que isso? Entendeu? E aconteceu. Então, eu acho que a primeira leitura de hoje e a segunda leitura tem que ser também levada em consideração. Se eu lembrar, também vou falar, né, no correr da semana, porque isso envolve caridade, foi o que Jesus teve hoje, e a questão da vida também, que o Evangelho também fala. Jesus deu a vida para essas duas pessoas, essas duas moças, né?
uma senhora, uma moça, uma menina, não é verdade? Então Deus é da vida, ele não é da morte. E sendo pecador ou não sendo pecador, Jesus não está vendo isso. É porque pela influência de Cristo, quem é tocado por Cristo acaba se voltando para ele. Essa é a grande abertura. O mais importante é pedir ajuda para Jesus. Então, uma ótima semana a todos. Não sei qual é a tribulação de vocês, mas fiquem em paz na paz de Cristo, viu? Fiquem bem.